Olá, meu amigo. Então, agora vamos iniciar a nossa aula de vantagens do concreto protendido. Vamos ver aqui uma série de vantagens exclusivas do nosso concreto protendido. Bom, vantagem número 1, tá? Peças mais esbeltas. Tá? Aqui você tem uma imagem do concreto protendido, do lado esquerdo, e do lado direito, de uma estrutura de concreto armado. Podemos ver nitidamente que uma estrutura protendida, você aqui pode ter a ausência de viga, tá? Ou seja, você tem uma laje bem mais esbelta do que uma estrutura de concreto armado. Claro, você tem uma série de vantagens quando você utiliza um sistema e trabalha com uma laje desse tipo, que é uma laje lisa, né? Primeiro, observe aqui, né, a facilidade do sistema, né? Imagine aqui os diversos layouts que poderiam existir, né, sem você estar preocupado com a viga, com o alinhamento da viga, né, em esconder a viga na parede, né, ou então ter que rebaixar um forro para esconder uma viga. Então, você ter você ter peças mais esbeltas é uma grande vantagem, né? Além do mais, você trabalhando com peças mais esbeltas, você tem condição de diminuir, né, o seu consumo de concreto, tá? Ou seja, para você ter ideia, uma viga para vencer um vão de 10 metros, concreto armado, você vai ter uma viga em torno de 1 metro, um L sobre 10, tá? E você trabalhando uma viga de concreto protendido, você vai ter uma razão aí de L sobre 20, ou seja, você consegue reduzir a altura, isso vai te reduzir cargas nas fundações e tudo mais. Outra vantagem do concreto protendido aqui, tá, é o sistema de forma, né? No concreto protendido, na opção aqui superior, tá certo? Você consegue claramente identificar a facilidade, né, da montagem da forma do sistema protendido. Observe aqui um sistema convencional de concreto armado, onde você tem uma estrutura de vigas, tá? E onde é utilizado uma quantidade de madeiras realmente muito grande. E no protendido você tem aqui uma utilização de um sistema de forma plástica, né? Então, com a eliminação das vigas, né, uma das vantagens é que você consegue trabalhar com sistemas de formas mais inteligentes, dão produtividade na obra, que dão um melhor acabamento, né? Enquanto que e também uma maior produtividade, né? Enquanto que o armado, né, você tem aí a madeira, um processo muito mais artesanal, que requer muito mais mão de obra. Então, isso aí é mais uma vantagem do concreto protendido. Outra vantagem, tá? Estrutura mais leve. Observe aí essas duas fotos, né? São obras diferentes, mas muito semelhantes. Uma estrutura em balanço aqui, uma sacada em balanço, aqui na figura superior do protendido. E aqui na figura inferior do concreto armado, você observa aí também um balanço. Então, claramente, né, você consegue ver aqui a leveza dessa estrutura, né? Você conseguindo vencer um vão bem maior, até mesmo com carregamento maior, né? Você vê uma alvenaria aqui em cima dessa laje em balanço, mas por ser protegida, você consegue fazer isso com uma estrutura bem mais leve. Eu digo mais leve, tanto em peso, como até visualmente, né? Uma estrutura mais esbelta, né? Até mais agradável aos olhos. Outra vantagem, é uma vantagem aqui que é inerente aí do concreto protendido, né, que são flechas menores, né? Observe aqui esses dois exemplos, uma estrutura protendida de cima e a opção concreto armado, a de baixo. Observe aqui, ó, que para as mesmas condições de cargas, né, você tem um deslocamento máximo aqui na estrutura protendida de 1,58 centímetros ao longo do tempo, né? Já considerando a flecha ao longo do tempo, ou seja, depois de todas as perdas que possam ocorrer na estrutura. E na opção concreto armado, também deslocamento ao longo do tempo, chegando aqui a uma flecha de 4,37 centímetros, né? Então, muitas vezes, né, uma flecha dessa ela inviabiliza a utilização do concreto armado, né? Enquanto que na protendida você chega a ter aí, ó, 1,58 viabilizando. Então, o concreto protendido, você consegue ter o controle
das flechas. Ou seja, a protensão ela é um carregamento aplicado à estrutura e ele vai balancear suas cargas permanentes. Então você consegue equilibrar essas flechas, né? Você consegue ter um controle dessas flechas. Você passa a ser o sujeito ativo na hora de dimensionar uma estrutura, na hora de analisar tanto o limite último quanto o serviço. Uma vantagem também aí extremamente importante é a redução do aço passivo. Né? Claro, você tem o acréscimo da proteção, mas você tem uma redução considerável da sua armadura passiva. Tá? Existe uma continha, mais ou menos a cada 1 centímetro quadrado de uma armadura de proteção que você coloca, você vai tirar aproximadamente 2,8 centímetros quadrados de armadura convencional. Então, observe aqui esses dois exemplos. Né? Na opção superior, você consegue visualizar uma armadura passiva, tá? De uma laje protegida, e na opção concreto armado, né? A armadura passiva de uma laje maciça em concreto armado. Então, visivelmente, o consumo de armadura passiva é maior. Isso reflete em uma série de outras vantagens. Né? Quando você reduz a armadura passiva, tá? Você reduz a mão de obra necessária, né? E mão de obra especializada de ferreiro, né? Que é uma mão de obra mais cara. Então, ou seja, para você executar naquele determinado tempo, como você tem menos aço passivo, tá? Então você vai ter uma mão de obra menor. Né? Aí você pode pensar, mas você tem a proteção. Mas a proteção é uma armadura muito mais simples até, muitas vezes, de se colocar numa obra, né? Você trabalhando um bom projeto, do que você ficar com uma quantidade de variação de comprimento e bitolas de ferro muito grande. Então, essa mão de obra que vai, né, essa vantagem de redução no aço passivo, né, CA50 ou CA60, ele é revertido aí tanto na redução da mão de obra, né, de ferreiro, quanto também no ganho da velocidade da execução da sua estrutura. Né? Então, essa daí é mais uma das vantagens do concreto protendido. Você tem agora, né, uma vantagem também extremamente importante, né, de que cada vantagem dessa acaba se complementando. Né? Aqui, né, é a ausência de fissuras, ou seja, aqui nessa figura 1, né, você observa uma viga ou uma laje, onde você tem representado pela linha azul a cordoalha e aqui representado por essa linha laranja é a armadura passiva. Tá? Então, com a aplicação da proteção, você tem condições de ter o controle da sua fissuração. Você pode reduzir a sua fissuração ou até mesmo zerar essa fissuração. Tá? Ou seja, no concreto armado, você sempre vai ter uma fissuração, porque é uma característica do concreto armado. Para ele trabalhar, a sua laje, né, ou a sua viga, ela vai ter que fissurar. Então, o concreto armado, ele só trabalha fissurado. E o protendido, né, na maioria das vezes, né, trabalha sem fissuração, ou então com fissurações muito baixas, né, abaixo das fissuras do concreto armado. E quais as vantagens com relação a isso? Você tem aqui de cara duas vantagens. Tá? Com relação à durabilidade, tendo em vista que você não tem a fissuração, então você vai ter uma durabilidade da textura muito maior, porque você não tem por onde os agentes que podem agredir sua armadura para oxidar suas armaduras atuar, né? Tendo em vista você não ter fissura, tá certo? Então você tem essa vantagem, né, muito grande. E, né, outra vantagem também, que é como você não tem a fissuração, você tem a sua inércia ali, né, íntegra. Ou seja, quando você vai calcular a sua flecha, a sua deformação da sua viga, né, ela vai ser menor, porque você tem uma seção íntegra ou quase íntegra, né, quando você aplica a proteção, tendo em vista que
com certeza ela vai ser maior, né? Vai ter uma inércia maior do que a do concreto armado, tendo em vista que o concreto armado está fissurado. Tá? O concreto protegido, né? Aços de alta resistência. Bom, aços de alta resistência só pode ser usado no concreto protegido, né? Você não tem como utilizar, né, um aço de alta resistência no concreto armado, né? Então, o concreto protegido, quanto mais resistente for esse aço, e aqui a gente tem dois exemplos, né, o CP 190 e o CP 210, né, o 190 e o 210 é a tensão limite, né, dessa armadura. Para você ter ideia, o CA50, né, que resiste aí 5.000 kg-força por centímetro quadrado, e você tem um CP190, que é 19.000, que é o azulzinho, 19.000 kg por centímetro quadrado. Então você tem uma resistência muito maior. E esse aço só tem como ser usado em estruturas protendidas. Não tem como você fabricar um aço passivo de alta resistência para colocar dentro de uma viga, porque para esse aço trabalhar, ele já vai ser tensionado, né? E possivelmente, né, iriam abrir fissuras e iam inviabilizar a utilização dele no concreto armado. Então, tendo essas como as principais, né, vantagens do concreto protendido, eu listo aqui para você mais uma série de vantagens, que estão todas interligadas, né, com as vantagens que a gente viu. Por exemplo, né, a sua possibilidade de usar a proteção desde menores vãos até com grandes vãos, ou seja, né, com o software você analisa e consegue fazer uma conta, né, vendo a viabilidade, né, procurando aí um equilíbrio, né, que a partir de qual vão que você consegue aí um equilíbrio entre a armadura passiva e a armadura protendida, tá? Eu te digo com certeza que com vãos aí você tem várias estruturas com vão de 6 metros aí com proteção, né? Lajes esbeltas, que a gente já viu, maior liberdade arquitetônica também, que eu já falei, menor piso a piso, ou seja, né, em algumas situações onde você tem limite, né, eu falo piso a piso, né, que seria do piso de um pavimento até o piso do outro pavimento, você tem muitas vezes em edificações um limite muito baixo com relação a isso. Então, a opção de se trabalhar com a laje protegida, eliminando vigas, é uma vantagem para garantir esse menor piso a piso. E também muitas vezes, né, como você consegue ter uma menor altura de piso a piso, é que você consegue também, né? Você consegue diminuir a altura do prédio, proporcionando um ganho de mais um pavimento, né? Isso aí são vantagens aí do concreto protendido. A eliminação de vigas, menor altura da edificação, ciclo de construção mais rápido, né? Como eu já citei anteriormente, você tem uma maior velocidade de desforme e retirada de escoramento, controle de flechas, ausência ou controle de fissuração. Simplifica as instalações, né? Como você pode ver em fotos que eu mostrei anteriormente, né? Se eu não tenho vigas, eu tenho uma simplificação no momento de eu montar minhas instalações, sejam elétricas, ar-condicionados, hidráulicas, né, sanitárias. Você tem uma simplicidade ali, né? Você não vai precisar furar, muitas vigas, fazer desvios, né? Permite plantas irregulares e grandes balanços, então você pode usufruir dessa irregularidade arquitetônica, né? E também de balanços, né? E muitas vezes no concreto armado inviabiliza balanços de grandes dimensões. Também apresenta maior mobilidade de layout, como eu já comentei, utilização de aço de alta resistência, já falei, redução considerável das armações passivas, a gente já viu, simplicidade de execução, tá? O concreto protendido, pessoal, é simples, a cordoalha engraxada ela é simples, a execução ela é muito simples e a mão de obra hoje existe no Brasil todo com facilidade, né? Ensaio imediato dos materiais, isso aqui é uma característica aqui muito interessante, né? Porque quando você está trabalhando com a estrutura pró-tendida, né, você tem um controle do concreto, que isso aí tem que existir nas duas, né? Mas no concreto pró-tendido, você praticamente vai fazer já um ensaio do teu concreto ali, do teu aço, tá? Porque se o aço não tiver
tiver tido algum problema na fabricação, ele vai romper, porque ele está sendo tensionado quase no seu estado limite último, né? Quase na sua tensão última, tá certo? E o concreto, se você tem um concreto que ele não atingiu a resistência mínima especificada, ele já vai te mostrar ali um possível problema, né? Um rompimento do concreto. Então você ensaia, né? Você tem um ensaio imediato dos materiais empregados na construção, né? Melhora a rigidez da estrutura com relação à estabilidade global também, né? Tendo em vista que a gente não tem fissuração ou tem uma fissuração menor, quando analisamos a estabilidade global, né? Nós podemos mexer nos coeficientes de não linearidade física para deixar essa estrutura mais rígida, né? E outra vantagem também, o ganho de resistência ao funcionamento. Então, isso aí é uma série de vantagens, né? Realmente características do concreto protendido. Ok? Na próxima aula, a gente vai falar sobre sistemas protendidos.